Hoje vocês vão ver eu transformando uma foto em desenho. A foto que eu escolhi foi da Rihanna, onde ela fez um show e declarou aí que ela tá na segunda gravidez dela, né? Anunciou pra todo mundo essa segunda gravidez dela, foi sensacional. E ela tava vestida assim. Ela tá vestida toda de vermelho, então não tinha como eu fazer um transformando foto em desenho sem o contorno. Quer dizer, dava, mas eu ia levar, gente, pelo menos umas 9 horas, tipo, sério, porque era muito tons de vermelho, então eu já ia ter que ir fazendo a roupa e colocando as nuances e não era o que eu queria fazer. E também, quando eu comecei a fazer a parte da line art e com contorno, eu tive a certeza que foi a melhor decisão que eu tomei, foi realmente transformar essa foto em desenho usando contorno preto. Então, o pincel que eu tô usando aqui é o caneta digital, tá ligado ao estabilizador e está naquela função que o início e o fim tá no zero. E aí, o que eu vou fazendo é pegando todo esse contorno e tentando pegar o máximo possível do movimento da roupa. Porque a Rihanna não tava com uma roupa colada, né? A única parte colada que tinha era a parte ali na barriga dela, para que a gente consiga ver a barriga dela no caso. Então eu achei no mínimo interessante tentar colocar o máximo possível do movimento da roupa que ela tá usando. Isso a gente consegue dois efeitos, as dobras e o efeito da textura de fato do tecido e também o movimento dele. Aí eu fiz aqui, eu fui pegando o máximo de linha possível, já que é para fazer com contorno, gente, a gente faz. A foto, eu não vi que eu tinha deixado ela um pouco para cima. Então acabou que eu desenhei essa parte de baixo para que ficasse a Rihanna pegando de ponta a ponta, sabe? Não ficasse cortado, ia ficar muito esquisito. Tá certo que depois que terminasse eu poderia juntar todas as camadas e fazer? Podia, mas aí eu não quis, eu achei mais fácil eu desenhar. E aí ficou super fácil de fazer, era só realmente inteirar ali e deu tudo certo. Aqui tem a parte do microfone. E a parte da mão dela, eu confesso que quando eu fiz eu achei que não tinha ficado tão bom assim, mas no final das contas deu tudo certo. A parte do dedo, a parte da dobra, eu gostei de como ficou e eu decidi não refazê-lo. Depois que eu fiz isso, vem a parte aqui da manga. E eu não estava enxergando muito bem, então eu fui fazendo alguns traços a partir de ideias minhas, o que eu achava que seria um bom traço, sabe? Porque como era tudo vermelho, dá uma complicada na gente enxergar algumas coisas, então algumas coisas acabou que eu fui acrescentando e colocando a olho nu, sabe? Depois disso eu fui trazendo mais movimento para a parte da calça dela e aqui eu decidi vir para a parte da cabeça. Ela tá usando um rabo de cavalo com duas mechas na frente, então é bem mais fácil de fazer e foi o que eu fiz. Aqui eu peguei a borracha e fui acertando algumas partes onde as linhas se ultrapassam. Esse tipo de acabamento, quando eu comecei a fazer, eu não dava tanto valor assim. Mas, gente, faz muita diferença o acabamento quando a gente está transformando foto em desenho. Depois que eu fiz isso, eu fiz aqui alguns risquinhos para sinalizar e dar movimento pro cabelo da Rihanna. Já que eu fiz embaixo, eu decidi fazer na parte do topo da cabeça dela também. Fiz aqui um risquinho para demarcar a parte do meio do cabelo dela que tá dividido e o maxilar dela também, porque no caso, quando ela estiver de lado, né, tem a interação do maxilar e do queixo dela. Agora que eu fiz isso, eu vou começar com um tom mais escuro, né, que é o tom do sutiã dela. E depois eu venho com um tom de vermelho e vou pintando a roupa dela. Ela tá usando toda a roupa com esse tom de vermelho. Então, o que a gente vai fazer, no caso o que eu vou fazer para atribuir mais movimentos vai ser sombras nessa roupa que ela tá usando. Aí, gente, todos os tons que eu usei aqui foi da própria foto. E aí, o que eu fiz? Depois que eu fiz toda a base da Rihanna e a gente sabe que é aquele tom de vermelho, eu venho e vou colocando outros tons e outras sombras numa camada diferente. Isso serve para que eu futuramente vou diminuir a opacidade dessas sombras e aí vai dar aquele efeito. E nem tudo a gente copia 100% do desenho. Tipo, o microfone eu acabei expandindo a cor, que eu achei que não ia ficar tão legal. Um vermelho ali, a gente acabaria não vendo onde começava e onde termina as coisas. Agora sim começa a parte da sombra, né, do sombreado, e aí todo sombreado eu vou me guiando pela própria foto. É muito satisfatório a parte do sombreado, uma roupa larga, cheia de curvas, é muito bom.
Como eu tava fazendo sombreado, gente, as partes mais profundas dessa sombra, eu optei por fazer com sombras mais escuras. Assim eu achei que ia ficar mais claro pra gente o que é apenas uma mera dobra de tecido e o que é de fato uma sombra de profundidade. Tá correto? Não sei. Ficou bom no final? Ficou muito bom no final. Então, é isso, galera. Então, vamos aí meter na cara, né? Depois que eu fiz isso, eu venho aí fazendo essa sombra. Essa sombra que vocês estão vendo, que é a sombra da mão dela e do microfone, vai ficar praticamente invisível quando eu diminuir a opacidade. É só para dar uma nuance a mais. E aí eu volto aí pro foco de trazer essa sombra, que é apenas a dobra do tecido, pro restante da calça dela, que é a parte de baixo. O que ela tá usando aí, pelo que eu vejo, é uma espécie de macacão, né? E por baixo ela tá com uma roupa mais justa na parte da barriga. Então, deduzi eu que a roupa inteira é larga, né? Até porque a gente viu ela se movendo no show. Mas aí eu fui fazendo através dessa visão que eu tinha de um todo que eu vi o vídeo. Aqui nessa parte eu já tava bem mais de boa, tava praticamente finalizando aí toda a parte de sombra, não tava acreditando que ficou bom. Então eu vim aí devolvendo a camada de baixo e vi como ficou. E aí antes de eu consertar a sombra, porque como é muito tom de vermelho, acabou que ficou alguns buracos ali. Antes de finalizar isso, eu decidi vir fazendo a parte do cabelo dela. O cabelo dela não teve segredo, tá? Então eu vim pintando todo o cabelo dela com essa cor. Não coloquei sombra, não coloquei nada, porque eu acho que o contorno por si só já fez tudo e não tinha necessidade. Se fosse um transformando foto em desenho, né, e não tivesse, cara, esse esfumado, aí talvez eu fizesse. Sabe? Talvez eu fizesse aí mais sombras, mas não tinha necessidade, tinha contorno. Depois eu venho pintando a Rihanna e também decidi a pele dela e decidi não fazer contorno, apenas deixar do jeito que tava. E agora eu vou fazer toda a parte da arrumação aí dessas sombras, tá vendo? Como tinha o fundo vermelho e eu tava seguindo a cor da própria foto, acabou ficando uns buraquinhos. Depois eu venho diminuindo a opacidade, como eu falei pra vocês, da sombra. E aí as sombras ficaram desse jeito. Eu ainda vim corrigindo algumas partes que estavam pendentes, né? Que estavam muito forte. Não queria que as sombras brilhassem mais do que ela, então por essa razão que eu fiz isso. Depois eu deixei o fundo da foto cobrindo todo o fundo. Isso fez com que algumas partes da Rihanna acabassem ficando aparecendo. Aí eu decidi fazer uma versão de adesivo para camuflar isso e também porque eu acho que chama mais atenção do desenho central. E aí o fundo é o fundo mesmo, sabe? Do print que eu tirei. E aí eu achei que ficou interessante, assim, essa mistura entre desenho real, desenho e o fundo real, sabe? Engrossei um pouco mais a sombra, ficou assim o resultado. Se inscreva no canal.